Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número 18, para fazermos a leitura do versículo 20 até o versículo 29 do Salmo. Eu comecei na semana passada a fazer a exposição deste Salmo e hoje eu vou dar continuidade. Eu não vou pregar os versículos todos, a gente ainda vai ter ordenação, eu tenho que fazer um sermão mais breve, então eu vou pregar do verso 20 até o verso 29. Eu peço que os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Vamos orar, meus irmãos? Ó Deus, nós te bendizemos porque tu salvas o povo humilde, aqueles que reconhecem a sua ruína espiritual e buscam refúgio no Messias, no Senhor Jesus Cristo, e que por essa razão são bem-aventurados. Nós te louvamos, ó Deus, porque pela graça do teu Espírito o nosso coração não é soberbo e nem temos um olhar altivo. Pelo contrário, ó Pai, não buscamos grandes coisas, mas confiamos unicamente no Senhor, descansando como uma criança no colo de sua mãe. Tal qual Davi, ó Deus, nós esperamos em Deus, desde agora e para todo sempre. E esta é a razão, não as nossas obras, não os nossos feitos, tão frágeis e contaminados pelo pecado, mas a graça do Senhor atuando em nosso coração e fazendo-nos crer no Senhor Jesus. É por isso, ó Deus, que somos justos, declarados justos pelo Senhor, que vivemos no caminho da retidão e que experimentamos as tuas bênçãos, as recompensas graciosas que o Senhor concede para aqueles que esperam em ti. Abençoa-nos, ó Deus, enquanto ouvimos a pregação da tua palavra nessa noite. Dá-nos um coração submisso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero começar hoje com uma introdução bem mais breve do que as que eu costumo fazer, bem concisa, apenas relembrando os irmãos o que nós já vimos até aqui a respeito do Salmo de número 18. No domingo passado eu preguei do verso 1 ao verso 19 e eu mostrei aos irmãos que o nosso Deus, nos tempos em que experimentamos tribulação, nos tempos sombrios de adversidade, revela o seu caráter a nós. Quando acossados por inimigos poderosos, mais fortes do que nós, o Senhor Deus revela o seu caráter de bondade e de misericórdia para com o seu povo. Eu disse aos irmãos que o Senhor revela basicamente 4 verdades a nós. Ele se revela como alguém protetor, que oferece segurança no tempo da adversidade, como uma cidadela, um baluarte, um alto refúgio para aqueles que esperam no Senhor. Também afirmei para os irmãos que Deus é aquele que responde orações, mesmo nas dificuldades. Nós temos experimentado a ação do Senhor nos tempos de dificuldade, respondendo às nossas orações. Também disse aos irmãos que Deus, quando experimentamos dificuldade, se manifesta em glória. Davi apresenta, especialmente a partir do versículo de número 7, uma descrição da manifestação divina, uma espécie de teofania de Deus em favor de seu povo. O trono do Senhor, a sua carruagem de glória, cercada por querubins, relâmpagos, vozes como de trovão saindo de diante do trono de Deus. Deus se manifesta, e em sua manifestação o Senhor julga os adversários dele e de seu povo, e também salva aqueles que esperam no Senhor. Toda manifestação divina, no final das contas, é uma ocasião de juízo para com os perversos e de bondade, graça, de misericórdia para com aqueles que esperam no Senhor.
Deus revela o seu caráter a nós, foi basicamente isso que vimos. Nos versos 20 a 29, e Deus faz tudo isso, melhor dizendo, conforme diz o versículo 19, porque Ele se agrada de nós. Na verdade, Davi diz que Ele me livrou porque se agradou de mim. E a partir do verso 20 até o verso 29, o beneplácito de Deus, o fato de que Deus se agrada de seus servos, é manifesto em sua fidelidade pactual. Deus é descrito neste verso como um Deus fiel, um Deus fidedigno que recompensa os seus, especialmente na maneira como recompensa os seus. De maneira bem resumida, e isso está em nosso programa de culto, estes versos nos ensinam basicamente que o Senhor recompensa os justos, o Senhor salva o povo humilde. É basicamente isso que estes versos nos ensinam, o Senhor recompensando aqueles que são justos e humildes. Comecemos falando, meus irmãos, a respeito dos justos que são recompensados. Eu não vou dividir por versos o Salmo, eu vou apenas tomar duas verdades que aparecem nestes 10 versos que lemos. A primeira delas, quem são os justos recompensados pelo Senhor? Se os irmãos notaram, na leitura destes versos 20 a 29, duas palavras se destacam e são fundamentais para a nossa exposição. A palavra justiça, que aparece no versículo 20 e no versículo 24, retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, e a palavra íntegro, o termo íntegro, que aparece nos versículos 23 e 25. A estes que são justos e íntegros, o Senhor retribui e o Senhor mostra retidão. A grande questão que é importante respondermos aqui é quem é esse a quem o Senhor recompensa, a quem o Senhor retribui segundo sua justiça e integridade. Quem são estes? Muito do que eu vou dizer para os irmãos, eu já afirmei em outra exposição, quando eu falei para os irmãos sobre o Salmo 15. Eu tratei sobre esse assunto, então eu vou falar de aspectos que talvez os irmãos já tenham ouvido, certamente ouviram e talvez se lembrem. Quando eu falei e repito, quando tratamos do texto da justiça, do tema da justiça no Antigo Testamento, é fundamental que evitemos um erro que, infelizmente, é muito comum em nossa época, que é a interpretação destes termos, justiça e integridade, ou justo e íntegro, uma interpretação fundamentalmente moralista, legalista destes termos. Em alguns ambientes evangélicos, influenciados por alguns mestres acadêmicos, e infelizmente este erro que tem afetado muitos, tem afetado também muitas igrejas presbiterianas, nestes meios é muito comum afirmar que o conceito de justiça do Antigo Testamento é diferente do conceito de justiça do Novo Testamento. Essas pessoas afirmam que é incorreto dizer que justiça no Antigo Testamento tem, por exemplo, relação com a ideia que o apóstolo Paulo, especialmente o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, apresenta em seus escritos, de forma peculiar na carta aos Romanos e na carta aos Gálatas. Estes indivíduos entendem que esta é uma introdução indevida de conceitos que se manifestarão posteriormente no progresso da revelação, ainda no Antigo Testamento. Seria como se nós disséssemos que estamos cometendo um anacronismo, tomando temas que só serão revelados por Deus adiante e tentando introduzi-los no Antigo Testamento. Desta visão equivocada, e lembrem-se, irmãos, eu estou expondo uma visão que considero equivocada. Dessa visão equivocada se depreende que devemos olhar para os textos do Antigo Testamento que falam de justiça, de integridade, apenas da perspectiva moral ou ética. Quando lemos essas palavras no Antigo Testamento, especialmente no livro dos Salmos, deveríamos interpretar apenas como aspectos morais, como aspectos éticos, de conduta irrepreensível. Há um comentarista que eu gosto muito do livro dos Salmos, que faz um comentário, eu citei um comentário dele quando preguei no Salmo 15, do Salmo 15, mas no Salmo 18 ele faz o seguinte comentário, vejam a interpretação puramente moral ou ética. Esta estrofe, diz ele, explica por que Deus se agrada em Davi e por que Deus o resgatou. O salmista é justo,
E ele explica, é verdade, é porque o salmista é justo, mas ele explica o que significa isso. Ele agiu com integridade em sua relação com Deus e com outros. Ele guarda a lei de Deus. Os íntegros são aqueles cujas vidas são marcadas por retidão ética. Até aqui o comentário deste indivíduo. Notem que nas afirmações dele, ele se restringe a tratar dos aspectos éticos. Alguém que guarda a lei de Deus, alguém cuja vida é marcada pela retidão ética, alguém que tem integridade em sua relação com Deus e com o próximo. Esse tipo de comentário, eu julgo, não está errado tanto pelo que diz, porque o justo de fato realiza essas coisas, mas pelo que deixa de dizer. Ele não diz algo fundamental a respeito de quem é o justo e acaba nos levando a uma postura moralista, a uma interpretação puramente ética destes termos fundamentais da palavra de Deus. E essa interpretação, se levada às últimas consequências, às suas consequências lógicas finais, acabaria por conduzir o intérprete, ou aquele que está lendo a palavra de Deus, a fazer da justiça do pecador o fundamento das bênçãos que o pecador recebe de Deus. Em outras palavras, seria basicamente o seguinte: basta o pecador agir de modo correto e eticamente justo, e Deus haverá de recompensá-lo. Pronto, basta isso. Basta ter uma vida irrepreensível, elevada, e então nos tornaríamos merecedores das bênçãos de Deus. O problema, meus irmãos, é que isso é um equívoco. Mesmo no Antigo Testamento, e isso se tornará mais claro no Novo, a pessoa justa não é apenas aquela cuja ética é irrepreensível. Há algo mais pressuposto pelas Escrituras quando estes termos são usados, os termos íntegro e justo. O Salmo 18 pressupõe estas verdades bíblicas e não apenas pressupõe. Nós não temos apenas aqui algo que está por detrás de toda a argumentação de Davi, que subjaz os argumentos de Davi. Pelo contrário, ele explicita isso. E eu quero mostrar para os irmãos, então, basicamente essas duas coisas para entendermos o conceito de justiça. Primeiro, o que é pressuposto no Salmo. Vejam, as palavras justo e justiça e íntegro são usadas no Antigo Testamento de uma forma que vai além do comportamento justo, da ética irrepreensível, como querem muitos. Duas passagens bíblicas, eu vou citar apenas uma delas para não me estender, porque nós a lemos em nossa ordem de culto, é a passagem que se encontra em Gênesis capítulo 6, especialmente nos versos 8 a 10. Ali nós temos a história de Noé, o Toledote, as gerações de Noé. E como lemos, é dito que Noé era um homem justo e íntegro. As duas palavras que aparecem no Salmo de número 18, justiça e integridade. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Notem, portanto, que Noé é descrito como um homem de caráter justo, eticamente fiel a Deus. Um homem que se adequava aos princípios, apesar de suas fraquezas, como depois a palavra de Deus haverá de mostrar, mas um homem que se adequava ao padrão moral estabelecido por Deus em sua palavra. Um homem que andava com Deus, que tinha comunhão com Deus e que praticava a justiça. Mas notem que antes de descrever Noé como esse homem justo e íntegro, como alguém que andava com Deus, o autor de Gênesis diz algo fundamental a respeito de Noé no versículo 8 de Gênesis 6. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Por que Noé era um homem justo e íntegro? Por que Noé andava com Deus? Porque aquele homem foi agraciado pelo Senhor. Ele recebeu graça, esta é a causa, e então praticava a justiça. Se tomarmos o termo justiça e integridade, ou justo e íntegro, da maneira como a maioria dos comentaristas acabam por tomá-los, o que chegaríamos? Nós faríamos da justiça humana e não da graça a causa dos benefícios que usufruímos do Senhor. Mas a história de Noé, que usa os mesmos termos do Salmo, é clara em nos ensinar que primeiro Noé recebeu graça, recebeu favor diante do Senhor, foi agraciado pelo Senhor e disso
da graça que ele recebeu pela fé, porque não esqueçam, meus irmãos, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7, Noé é descrito como alguém que agiu pela fé em todas as coisas que o Senhor lhe demandou. Pela fé, aquele homem recebeu a graça do Senhor, a justiça que tem como fundamento e causa a graça de Deus. E desta graça recebida pela fé é que decorre a sua vida justa e íntegra. Isso é claro nas Escrituras. Não é uma introdução indevida, um anacronismo. A introdução de um conceito que seria revelado simplesmente séculos depois no Novo Testamento. Toda a palavra de Deus nos ensina que o justo é aquele que recebeu justiça unicamente pela fé, justiça que procede da graça de Deus. A mesma coisa com Abraão, em Gênesis capítulo 17, quando Deus disse que ele deveria andar na presença de Deus e ser íntegro. Anda na minha presença e ser perfeito. A palavra traduzida no Salmo como íntegro. O capítulo 17 de Gênesis obviamente se localiza depois do capítulo 15. E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Aquilo que Abraão recebe no capítulo 17, o selo da justiça, a circuncisão, na verdade é o selo da justiça que procede da fé, fé que ele teve quando ainda incircunciso. Não é por obras que as pessoas são justas. Não é por obras que as pessoas são íntegras, pelo contrário, é pela graça de Deus, graça que imputa, que concede justiça àqueles que creem no Senhor. Em toda a palavra de Deus, não apenas no Novo Testamento, justo e íntegro é aquele que recebeu justiça pela fé. E isso que é pressuposto, presumido no Salmo 18, é também explicitado no Salmo, no versículo 27 especialmente. Pare para pensar, se Davi estivesse atribuindo as bênçãos de Deus à sua justiça própria, por que ele diria, como no versículo 27, o Senhor salva os humildes do povo, o povo humilde? Como Davi diria uma coisa dessa? Ao fazer essa afirmação no verso 27, tu salvas o povo humilde, Davi está se reconhecendo como alguém necessitado. Essa é a mesma palavra que aparece lá no Salmo 40, no final do Salmo 40, eu sou pobre, depois necessitado, mas a palavra lá que é traduzida como pobre é a mesma que é traduzida aqui por humilde. Davi se reconhecia alguém completamente dependente do Senhor, carente do Senhor, necessitado, humilde. Como a justiça seria, como a recompensa, melhor dizendo, seria resultado das obras de suas mãos? O justo é aquele que é também chamado neste salmo de povo humilde, aquele que se reconhece dependente do Senhor, o contrário do soberbo, daquele que tem o olhar altivo. Portanto, meus irmãos, em suma, justo e íntegro é aquele que recebeu graça do Senhor unicamente pela fé. E como resultado dessa justiça que foi recebida unicamente pela fé, agora, a partir de então, passa a viver de maneira justa e íntegra, colocando de maneira teológica, declarado justo na justificação, passa a viver como justo na santificação. É o que nós encontramos depois na sequência, em várias frases do Salmo. Davi fala da pureza de suas mãos, apontando para suas ações que procedem de um coração purificado, e faz alguns contrastes nos versículos 21 a 23. Aquele que recebeu justiça pela fé, portanto, anda na justiça, anda em retidão, anda em integridade, ou usando as palavras do próprio Davi, os contrastes estabelecidos por ele. Guarda o caminho do Senhor e não se aparta de Deus, no versículo 21. Tem os juízos de Deus sempre presentes e não se afasta dos preceitos do Senhor, versículo 22. Age com integridade e guarda-se da iniquidade, versículo 23. Aquele que é justo, porque recebeu justiça pela fé, é também aquele que vive em integridade, ou, conforme lemos mais adiante, no versículo de número 25, é um benigno. E essa expressão benigno é a expressão hebraica
que é a tradução do termo hebraico Hassid, que aponta para aquele que é leal, tal qual Deus é misericordioso. A palavra Hassid vem da palavra misericórdia, Hesed, tal qual Deus é misericordioso, leal, fiel à aliança. Este que recebeu a promessa da justiça que provém da fé, também anda em integridade, também anda em fidelidade, e é benigno, fiel, leal ao Senhor. O justo, portanto, é aquele que pratica atos de justiça que decorrem da fé, a obediência que procede da fé. Ele recebeu justiça pela fé apenas, e agora ele pratica justiça, obras de justiça decorrentes desta fé que o justificou. A nossa confissão de fé resume isso no capítulo 11, no segundo parágrafo, dizendo: a fé, falando a respeito da fé que justifica, a fé, assim recebendo e descansando em Cristo e em sua justiça, é o único instrumento de justificação. Somos justos unicamente pela fé, diz nossa confissão. Contudo, ela não está sozinha na pessoa justificada, mas está sempre acompanhada das outras graças salvadoras, e não é uma fé morta, mas opera por meio do amor. Aquele que foi justificado pela fé, unicamente pela fé, a fé que sozinha justifica, tem uma fé que nunca está sozinha, está sempre acompanhada das outras graças salvadoras, uma fé que não é morta, mas que atua, opera por meio do amor. Estes são os justos, os que foram justificados pela fé e que por causa desta fé que os justificou andam em integridade, em justiça, diante do Senhor, santificando-se e sendo santificados por Deus. Mas então nós chegamos ao segundo aspecto, o Deus recompensador. Por diversas vezes neste salmo, Deus é tratado como alguém que recompensa seus servos. Nos versículos 20 e 24, essa verdade é salientada. Retribuiu-me o Senhor, recompensou-me. No versículo de número 24, daí retribuir-me o Senhor. E também no versículo de número 25, para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro. E na primeira parte do verso 26, com o puro, puro te mostras. Deus é retratado como alguém que recompensa os seus servos, que manifesta benignidade, que age com retidão e que é puro para com aqueles que são puros. Mas como devemos lidar com a ideia bíblica de recompensa e retribuição? Alguém merece ser recompensado pelo Senhor? Essa é uma pergunta fundamental. E talvez daquilo que eu já falei de quem é justo, os irmãos já entendem a resposta. Mas eu quero deixar ainda mais claro a resposta bíblica a respeito do que está por detrás da recompensa que o Senhor nos concede. Que tipo de recompensa Deus nos dá? Para o nosso auxílio, eu quero citar mais uma vez a nossa confissão de fé, no capítulo 7, no primeiro parágrafo, que trata sobre o pacto de Deus com o homem. E a nossa confissão, neste capítulo do pacto, começa com as seguintes palavras: a distância entre Deus e a criatura é tão grande que, embora as criaturas racionais devam obediência a Ele como a seu Criador, contudo, elas nunca poderiam ter qualquer fruição dele, como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, que aprove a Ele expressar por meio de pacto. Por meio de um pacto. Veja, a nossa confissão, agora resumindo o ensino, a nossa confissão nos ensina que Deus, como Criador, tem o direito de demandar obediência de suas criaturas. Mais do que isso, além de demandar obediência, Deus não é obrigado a conceder a nenhuma de suas criaturas bem-aventurança ou recompensa. Em outras palavras, Deus tem o direito de mandar sem oferecer nada em troca. Deus não tem obrigação para com as suas criaturas. Ele é o Criador soberano. Ele tem o direito de, se usássemos as palavras de Levítico, dizer: faze isto, mesmo que não acrescentasse, e viverás. Se Deus dissesse simplesmente faze isto, Ele estaria em seu direito, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Deus é Criador. Ele tem o direito, a autoridade de demandar de suas criaturas racionais
obediência. E nem mesmo Adão, antes de pecar, tinha direito, caso permanecesse fiel a Deus, de demandar dele qualquer recompensa. Toda recompensa divina é voluntária condescendência, diz a nossa confissão de fé. Apenas por uma voluntária condescendência, em outras palavras, por graça, é que Deus recompensa aqueles que são os seus servos. Apenas por graça, por voluntária condescendência. Ou seja, Deus decidiu se relacionar conosco não apenas de maneira natural, criador e criatura. Deus decidiu se relacionar conosco de maneira pactual, como nosso Deus e nós sendo o seu povo. E por voluntária condescendência, e aqui eu vou dizer algo que pode ser até escandaloso numa primeira, quando você ouve pela primeira vez. Porque decidiu se relacionar conosco de maneira pactual, voluntária e graciosamente, Deus assumiu a obrigação de conceder recompensas. Vejam, a recompensa divina é fruto da graça, voluntária condescendência e fidelidade de Deus para com a sua palavra empenhada. Deus não tem obrigações, mas Ele decidiu obrigar-se, não a nós, mas a sua palavra, que é fiel. Deus é fidedigno, não pode mentir. Ele jurou, diz a palavra de Deus, não tendo pelo que jurar acima de si mesmo, jurou por si mesmo a Abraão. Em Gênesis 22, de 16 a 17, texto que é relembrado em Hebreus, capítulo 6, de 13 a 14. Vejam, meus irmãos, essa ideia de obrigar-se, Deus obrigar-se a recompensar porque Ele não pode mentir. Dois eventos marcantes que estão relacionados com a aliança apontam para essa verdade. Quando Deus fez uma aliança com Noé, Ele estabeleceu um sinal nos céus, como uma lembrança de que jamais Ele destruiria a terra como fez através de dilúvio. E que sinal é esse? Um arco. E no texto bíblico não aparece a palavra arco-íris, aparece a palavra arco. E essa é a mesma palavra utilizada para aquele instrumento de guerra, o arco que o guerreiro utilizava para atirar flechas contra os seus adversários. Agora pare para se perguntar, em qual direção o arco está apontado? Para a direção das criaturas? Meus irmãos, se o arco estivesse apontado para nós, nós estaríamos perdidos. Por natureza, somos transgressores da aliança, violadores do pacto. O arco está apontado para o próprio Deus, é como Deus estivesse dizendo, se eu não for fiel àquilo que eu estou prometendo, que uma flecha seja atirada contra mim mesmo. Isso jamais vai acontecer, porque Deus é fiel. Agora pense em outra ocasião, também de um pacto em Gênesis capítulo 15. Deus fez uma aliança com Abraão, mandou Abraão cortar os animais, fazer um corredor, algo típico das alianças do antigo Oriente Próximo. E quando uma aliança era celebrada, as partes, tanto o suzerano quanto o vassalo, passavam por entre os animais dizendo, é como se eles dissessem, que aconteça comigo o que aconteceu com estes animais, se eu não cumprir aquilo que eu estou prometendo. Mas o que nós lemos no versículo 17 de Gênesis 15? Abraão está dormindo, ele nada pode fazer. Abraão está dormindo e nos é dito que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo, um sinal da presença de Deus, é que passa por entre os animais partidos. E o que Deus está nos ensinando com isso? Se eu não cumprir a promessa que estou fazendo, que eu seja partido ao meio como estes animais. Aquele que não passou entre os animais e a sua descendência, Abraão e seus descendentes, quebraram o pacto constantemente. E eles não passaram por entre os animais, mas aquele que passou entre os animais e que em tudo foi fiel, que nunca quebrou uma promessa, porque as palavras de Deus jamais caem por terra, este assumiu a maldição em nosso lugar, assumiu a maldição dos violadores do pacto, daqueles que quebram a aliança de Abraão e sua descendência, quando em Jesus Cristo, o Verbo eterno de Deus encarnado, assumiu a maldição em nosso lugar, e na cruz, Cristo foi partido
precioso. Essa é uma linguagem estranha para avivar, para reavivar a consciência dos hipócritas, para que se voltem para Deus. Caso contrário, receberão no tempo devido, porque toda miséria na terra é mitigada pela paciência e tolerância de Deus, mas no tempo devido, no juízo final, haverão de receber a justa e completa recompensa pelos seus pecados. Deus recompensa graciosamente os fiéis. Mas Deus, com justiça, recompensará, agora de maneira mitigada, temperada por paciência e tolerância, mas no último dia recompensará com total justiça os pecados daqueles que se mantêm em rebelião com o Senhor. Então, meus irmãos, este salmo, gostaria de terminar com algumas aplicações. A primeira delas é que este salmo nos ensina que Deus salva o povo humilde, mas humilha os olhos altivos, ou abate os de olhos altivos. Meus irmãos, de acordo com a palavra de Deus, espiritualmente existem dois tipos de pessoas: os soberbos e os justos. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, o Senhor nosso Deus nos diz ao profeta do seu povo: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o meu justo viverá pela fé. Só existem dois tipos de pessoas, espiritualmente falando: aquele que é justo, aquele que é parte do povo humilde, e aquele que é de olhos altivos. Eu gostaria de perguntar para você: como você se vê diante de Deus? Por quem é você diante de Deus? Você é um homem altivo? Cuidado! Se você é uma pessoa altiva, confiante em si mesma, cheia de si por causa das suas obras, que não passam de pratos imundos, lembre-se que um dia, agora não porque Deus é paciente e tolerante, e lhe dá a oportunidade de arrependimento, mas um dia Deus haverá de recompensar toda a sua vaidade soberba e a castigará com justiça, porque aquele que salva o povo humilde é também aquele que abate, humilha os de olhos altivos. Diante de Deus, todos somos, deveríamos reconhecer isso, indigentes espirituais, espiritualmente falidos, completamente dependentes da misericórdia, da graça e da justiça divinas. Então, pecadores conscientes de que são parte do povo de Deus. Pecadores que sabem ser salvos unicamente pelo Senhor. No livro famoso, A Rocha Eterna, as palavras deste livro, em uma tradução minha aqui, o autor diz o seguinte: o Augusto Stolberg: nada em minhas mãos trago, simplesmente a tua cruz me avega. Nu vou aqui com vestimenta, desamparado olho a ti por graça, sujo eu a fonte corro, lava-me, Salvador, o morro. Esse humilde que sabe que nada tem em suas mãos, apenas apega-se à cruz, que está nu, que precisa das vestes de justiça de Cristo, alguém desamparado que precisa e olha a Deus em busca de graça, alguém que é espiritualmente sujo e que precisa do lavar regenerador do Espírito Santo mediante o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, a última aplicação: é importante que nos lembremos que a fé sozinha justifica, mas ela não está sozinha na pessoa justificada. A fé que justifica é a fé que conduz a uma vida de santidade. Se você é justo pela fé em Cristo, como Paulo aqui, você haverá de gradativamente manifestar em sua vida o caráter santo de Cristo, andar em santidade, com pureza de motivos e de ações. A pregação bendita da graça de Deus, e que a justiça decorre unicamente da fé, a graça que é recebida unicamente pela fé. Essa pregação bendita do Santo Evangelho, na graça do Senhor, não conduz ao desejo espiritual. Pelo contrário, é uma mensagem que leva os que recebem por fé e a abraçam e descansam em seu Salvador Jesus a uma vida de santificação. Deus a palavra do comentarista exatamente: justiça e integridade não são igualadas com obras de justiça ou com perfeição. Elas são a expressão alegre de amor a Deus por todas as coisas importantes. As respostas de gratidão
O salmista não está dizendo a Deus: olha o que eu tenho feito por ti. Pelo contrário, ele está dizendo: Senhor, eu te amo tanto, tenho feito todo o esforço possível para te agradar. Não é? E aqui termina a citação. Justiça e integridade não são palavras, a obra de justiça ou perfeição, mas a resposta alegre de obediência daquele que foi salvo, unicamente pela graça. Graça que ele recebeu, unicamente pela fé. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Agora nós teremos o